Gente querida, espero que você tenha adquirido o livro Corra com os Cavalos. Alguém comentou aí no vídeo anterior que era um livro esgotado, não está mais, você encontra na Amazon, tem o link aqui embaixo. Hoje, terceiro capítulo, que tem como título Antes. Antes do quê? Bom, ele introduz o capítulo com uma experiência dele de estar numa lanchonete e o dono ter como costume, como prática, tentar adivinhar a partir do sotaque de onde a pessoa vem, né? E ele vai dizer que isso fez se sentir ouvido de uma maneira mais pessoal, visto, porque para você discernir um sotaque, você tem que estar numa posição de ouvir, e que isso é muito raro hoje em dia, né? Enfim, é difícil sermos vistos, enxergados, e quando alguém para te ouvir, nesse contexto que ele está falando da história, né, dele, e distinguir sotaque vai dizer de onde você veio, aquele lugar tem uma história que vai construir em você características específicas, e aí ele vai fazer então o link com antes, especialmente de Jeremias, mas é óbvio que vai nos dizer também respeito, né? Ele pergunta, quem era Jeremias? A Bíblia traz poucas informações, nós temos poucos dados, nome do pai, Ilquias, mas que pai foi esse? A gente não sabe, né? Então, esse antes, a gente nasce dentro de um contexto, de uma família. Esse pai, essa mãe, esses irmãos, essa família, a religião, a cidade, a classe, tudo isso vai compor a nossa história, né? Ele vai dizer que a gente sabe da sua vocação e que nasceu em Anatote. São poucos dados que a gente tem sobre a cidade, sobre o pai, mas tem uma informação que diz que é essencial a Jeremias e é essencial para cada um de nós. Jeremias 1,5. Eu o conheci antes de formá-lo no ventre da sua mãe. Antes de você nascer, eu separei e o nomeei para ser meu profeta às nações. Antes, por isso o título do capítulo é Antes. Antes de qualquer coisa, antes de você, Jeremias. E toda vez que eu falo Jeremias, pessoaliza aí para você também, né? É o exercício que eu fiz na minha leitura desse capítulo. Antes, Deus já me conhecia. Aí eu vou ler aqui. Muito antes de pensarmos sobre ele, Deus, antes de fazermos perguntas sobre ele, antes de termos interesse nesse assunto, ele já nos conhecia, antes mesmo dele se tornar importante para nós. Somos conhecidos antes de conhecer. E aí, por conta disso, nossas vidas não são quebra-cabeças a serem montados, corremos para Deus. Ele tem as respostas que precisamos, porque antes de nascermos, ele já nos conhecia, já sabia o nosso contexto. E no caso de Jeremias especialmente, né, esse texto que eu vou ler de novo, né, Jeremias 1,5, diz que Jeremias recebeu ali uma direção bem específica, né? Outro trecho do livro, a minha identidade não tem início quando começo a me compreender. Há algo anterior que me leva a refletir sobre mim. É o que Deus pensa ao meu respeito. Jeremias entrou num mundo no qual as partes essenciais de sua existência já eram história antiga. Ele já nasce, ele não é o primeiro profeta a existir. Ele não é o primeiro que vai alertar esse povo a respeito dos maus caminhos. Deus já havia realizado inúmeros sinais, obras, deu a esse povo sua lei, já havia se revelado. É dentro desse contexto, a nossa história, numa medida, ela é antiga, ela não é nova. Isso é muito curioso para você refletir aí, e pelo menos me fez refletir bastante. Deus vai nos inserir, assim como fez Jeremias, em algo que ele está realizando. E o que Deus está realizando? A salvação do mundo, do homem, da humanidade, a redenção de todas as coisas. E nós estamos inseridos nesse plano. E ele vai dizer que Jeremias lutou essa batalha, a da revelação da vontade de Deus, dos planos de Deus, da salvação de Deus para o seu povo no contexto de Jeremias.
E aí ele vai dizer 3 coisas importantes, né? Deus já o conhecia, eu o conheci antes de formá-lo, eu o separei e eu o dei às nações. Nesse terceiro dar, ele também vai desenvolver ali uma questão que dar-se, nos dar, o que Deus fez com Jeremias, deu ele como profeta às nações, é a forma como o universo funciona. Deus é doador. Deu Jeremias às nações, deu seu filho para salvar o mundo, e que quando a gente age então diferente desse lugar de doação, a gente está lutando contra a realidade do funcionamento do universo. Outro ponto importante para a gente refletir num mundo egocêntrico. Como é difícil você desenvolver uma mentalidade de doação no mundo como o nosso. Mas esse é o curso do universo. Deus é um Deus doador. Ele é doador de boas dádivas. E aí, para encerrar, é sobre isso o capítulo. Ontem, né, dia 21 de abril, houve a corrida, a maratona de Boston, uma maratona tradicionalíssima. E um niteroense, eu sou aqui de Niterói, sou corredora, ele é corredor de ponta, de performance. Ele tinha um objetivo nessa prova, ele ia alcançar o objetivo nessa prova. E esse niteroense, corredor cristão, a 200 metros da linha de chegada, ele se depara com uma pessoa caída. E ele resolve parar para ajudar. Doar-se, dar-se ao outro. Se isso não está aqui, ó, internalizado, você não para a 200 metros de uma corrida arriscando ali o propósito. Quem entende minimamente de maratona sabe o tempo de preparo, sabe as dificuldades que o atleta passa, tudo que ele abre mão. E para chegar naquele momento, ele abrir mão de tudo pelo outro que está caído no chão, isso é coisa que é obra do Espírito que vai nos levando para contracultura cristã, contracultura, a cultura do nosso tempo é de egocentrismo, de retenção. E esse rapaz, então, Pedro Arieta, ele se doou, isso correu no Instagram hoje, e é muito emocionante, muito emocionante. Eu vou deixar também aqui embaixo o arroba dele para você ver. É muito emocionante a doação dele, nos ensina, é exemplo. É o curso do universo, ainda que o mundo diga que é o contrário, que é reter, que é ser egoísta, que é ser preocupado, ansioso, tendo que acumular para se sentir seguro. Quando a gente abre mão, e no caso dele da conquista, a coisa mais importante foi construída. Né? O testemunho dele está sendo aí, ó, replicado pelo mundo. Volto com o próximo capítulo em breve.